Patinho, meus queridos amados irmãos, sejam todos bem-vindos ao nosso canal IEAD Itabuna Oficial. E hoje estamos iniciando o nosso segundo trimestre de 2025 com a Revista dos Adultos, que está com a temática sensacional. E a nossa igreja, Igreja Evangélica Assembleia de Deus de Itabuna, igreja presidida pelo pastor Carlito Machado Fiel, estamos iniciando com o nosso EBDcast. Estaremos aqui ministrando as aulas, passando algumas dicas para professores. E hoje vai estar ministrando a aula o pastor Josinaldo, ele que é o segundo vice-presidente da nossa igreja e já está aqui conectado na expectativa. Pastor Josinaldo, seja bem-vindo ao nosso EBDcast. Agora é com o senhor. Como é que o senhor está, a sua expectativa? O que o senhor achou dessa revista? Por gentileza, se apresente e fique à vontade. Paz do Senhor, pastor Giovanni, é um prazer estar aqui nessa manhã no EBDcast. Quero também dar paz a todos os participantes conectados, em nome do nosso pastor presidente Carlito Machado Fiel. E para nós é uma alegria, mais uma vez, pela graça do Senhor, a nossa CPAD, né, com o comentarista Elenay Cabral, e lança essa revista sobre o Verbo de Deus, né? Então é muito maravilhoso, estou muito feliz e muito motivado, será um trimestre maravilhoso. Eu estava aqui percebendo, pastor, já iniciando a nossa aula, com relação a essa capa. A capa eu achei sensacional. Eu acho que tem alguns segredos aí, como o povo diz, né? Entre as entrelinhas, tem algumas dicas aqui. O que o senhor pode falar com relação a essa capa? O interessante dessa capa é que todos os outros três evangelistas, né, Marcos, Lucas e Mateus, mostra a humanidade de Cristo, né? E João já trabalha nessa capa trazendo, vai falar sobre esse Cristo apresentado a sua humanidade, mas também a sua divindade. É incrível o início da revista trazendo o tema sobre o Evangelho de João. Principalmente, né, já que o Verbo se fez carne, aí todas as pessoas, isso daí está simbolizando Jesus Cristo, ensinando. E as pessoas ao seu redor, veja só, ouvindo e vendo o Verbo encarnado. A Ele toda a honra, a Ele toda a glória. Jesus Cristo, Ele foi visto, Jesus Cristo, Ele foi ouvido. Por isso que aqui está seus discípulos sentados, conversando, conectado com Jesus. Assim como você está conectado aqui no EBDcast, viu? Já sabe, qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários que nós vamos estar tirando. Mas, pastor Josinaldo, o pessoal quer que o senhor comente aí o texto áureo. Por gentileza, traga o seu acrescentamento, por gentileza. O texto áureo do Evangelho de João é interessante. O versículo, capítulo 1, versículo 14, o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Primeira coisa interessante desse versículo, nessa revelação desse texto. Todos os momentos, né, João começa o seu evangelho sobre a divindade de Cristo, mas falando não a questão da teofania, mas a manifestação, a encarnação do Verbo, a revelação do Verbo. É uma experiência pessoal, ele mesmo testemunha que vimos. Então, ele assim, sou testemunha, né? Convivemos, vimos. Então, vamos ter uma lição onde eles foram testemunhas fiéis de todo o ministério de Cristo, desse Verbo, desse Emanuel. E habitou entre nós. É forte isso aí. Lindo, é lindo. É forte. Habitou entre nós. Sempre eu digo, pastor, que Deus é um Deus de relacionamento. Amém. Relacionamento. É um Deus de relacionamento. É um Deus que descia para conversar com Adão e Eva no Jardim do Éden. É um Deus que conversava com Moisés no monte. É verdade. É um Deus que desceu para habitar no tabernáculo, no Santo do Santo. É um Deus que veio até a terra para conviver conosco. E mais do que isso, hoje habita em nós. Nosso Deus é um Deus de relacionamento. Por isso que hoje estamos estudando essa temática. O Verbo encarnou-se. Pastor Giovanni, e um adendozinho interessante, quando o senhor me traz à memória o texto de Gênesis, aí eu relembro o seguinte, quando a gente vê o início do Evangelho de João, a revelação do que foi falado em Gênesis 3,15. A promessa, a palavra, o verbo, né? Tudo que foi preparado agora é revelado, manifestado aqui. O Deus Emanuel, o Deus conosco, está aqui. Então será um tempo maravilhoso desse trimestre que nós vamos estar aprendendo essas lições. Verdade prática. O Verbo de Deus inseriu-se na história, assumindo a forma de homem para redimir os pecadores. E aí agora, pastor? Como explicar essa verdade prática? Como verdade, é coisa maravilhosa. Uma coisa interessante aí, eu estava esses dias meditando e olha que coisa incrível. O Deus, porque o Deus, essa palavra encarnou. O homem em si próprio não tem condição de se salvar. O pecado contamina a humanidade.
Então, o Criador, ele, na sua manifestação, da sua promessa, vem para ser o salvador dessa humanidade, da sua própria criação. Que coisa maravilhosa. Não é o homem se tornando Deus, mas é o Deus se tornando homem. Como diz os pregadores aí, viu, conectado? Você pegou essa chave aí, grande essa chave. E perceba, né? É Deus. É Deus. Deixou sua glória. Deixou de estar lá para habitar conosco. E a grande intenção disso, eu vejo, já trazendo para vocês, é Deus querendo se relacionar e saber as nossas dores. É por isso que quando nós estamos orando, conversando com Deus, Ele sabe o que é sofrimento, Ele sabe o que é chorar, Ele sabe o que é ser traído, Ele sabe o que é ser rejeitado. Todas as nossas dores humanas, Cristo Ele passou, por isso que Ele nos conhece. A leitura bíblica está no livro de 1 João, capítulo 1, versículo 14. Recomendo que você faça a leitura aí, por gentileza, para nós adiantarmos. Mas a nossa introdução. Pastor, fique à vontade. A introdução, né, é interessante. Nesse trimestre vamos estudar o Evangelho de João, né? Como já falamos desde já, João é o quarto, o evangelista, o apóstolo João é o quarto evangelho, ele é o último a escrever o evangelho na questão, vai ser datado entre o ano 80 a 90, mais ou menos, da era cristã, o evangelho de João, mas ele é interessante na sua particularidade. Quer dizer, enquanto Mateus começa a genealogia tratando o início Abraão, enquanto Marcos vai tratar, né, também só mais sobre João Batista, está sendo ali sobre João, Lucas já vai trazer um ou outro comentário, não é isso? Aí a gente vê já João tratando da questão de a divindade. Ele alinha Gênesis 1 com... Parecendo que a gente está lendo Gênesis primeiro, né? No princípio, né? No princípio, a sua divindade. E é interessante que vai se destacar isso aí. Essa especialmente centrada no ministério de Jesus e em Jerusalém. João tem essa particularidade, o ministério de Jesus em Jerusalém. A gente vai ver muito no Evangelho de João as mensagens de Jesus. Muitas mensagens de Jesus, né? Os diálogos de Jesus. Vou aproveitar a oportunidade e vou questionar você que é professor. Aproveita a oportunidade e já faça a leitura do livro de João. Tanto você quanto também os professores. Vamos estar estudando essa temática. Vocês vão estar percebendo que o livro de João tem uma linguagem diferente. O livro de João tem a grande intenção de estar mostrando Cristo que encarnou, o Deus encarnado. E por isso, leia o livro de João. Já fica atividade para a sua casa aí, viu, professor? Porque aqui é assim, a gente vai apertar juízo de aluno, de professores. A nossa intenção aqui é estar lhe ajudando a ter entendimento dessa lição e que você possa ser desafiado a ler o livro de João. Se você já leu, deixa aqui nos comentários, por gentileza. Mas, pastor, dando seguimento, vamos para o nosso primeiro tópico, o Evangelho de João, autoria e a data. O que o senhor pode falar com relação a isso? O autor, o próprio João, né? Ele vai estar... Mas que João é esse? O discípulo, o apóstolo, autor do Evangelho, autor de 3 epístolas, autor do livro de Apocalipse também. Então, é o próprio João, conhecido como o apóstolo amado, né? Fale mais, fale mais. Aquele que reclinava sua cabeça no ombro do Senhor na ceia. Muito citado, João, né? Então, é aquele que tem intimidade. 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 Então, João é aquele que ficava do lado. Do lado. Em todos os grandes eventos onde Jesus estava, João estava presente. É por isso que ele tem autoridade para escrever o Evangelho, para assim demonstrar ao Verbo encarnado, a divindade de Cristo, para comprovar, porque ele viu, ele presenciou, era amigo do Mestre. Sempre estava do lado de Jesus. E é importante nós percebermos que, mesmo sendo amigo do Mestre, nós podemos passar por dificuldades, adversidades. João, sendo amigo de Jesus, passou por muitas lutas, mas, no entanto, ele vai escrever o Evangelho e vai ser o último apóstolo a falecer. E ainda a falecer por idade, né? Por uma idade avançada. Agora tentaram, né, pastor? Tentaram aí eliminar o João, mas Deus tinha um propósito na vida dele. E por causa disso, Deus preservou a vida para que pudesse escrever o Evangelho, o livro de Apocalipse. Então, fique conectado, professor, fique conectado, aluno. Vamos lá, doutrina genuína. De acordo com os estudiosos, o Evangelho de João apresenta uma doutrina genuína sobre a divindade de Jesus Cristo.
Assim, as expressões verbo divino e a palavra que se fez carne são de grande importância neste quarto evangelho. Pastor, muitas pessoas têm dúvida dessas palavras assim, divindade, deidade. O que é isso? É interessante isso aí. Dentro do nosso princípio, conhecimento, a base bíblica do conhecimento bíblico, né? A manifestação do Filho de Deus, do Deus Filho, né? Do próprio Cristo, e aí no Evangelho de João vai ter essa revelação. É por isso que é um evangelho diferenciado nessa questão, é o que mais vai estar compartilhando. Encontraremos texto, tanto no capítulo 8, né, o próprio Cristo, né, falando sobre a sua própria divindade, né, quem vê o Pai, em alguns textos vai dizer, quem vê o Pai vê a mim, né? Então, ele mesmo está se revelando. Então, é um evangelho que vai dar um conhecimento plano, não há como você não ter convicção. E o interessante, na ressurreição de Cristo, ele é o único evangelho onde relata aquela experiência de Tomé, que quando fala Deus meu, Senhor meu e Deus meu, né? Então, a afirmação de um judeu, discípulo, reconhecer não só como Senhor, mas como seu Deus, você vai encontrar no Evangelho de João. Pegou a dica aí? Olha, divindade, deidade, é quando vai estar falando de Jesus, Deus. Deus. Jesus não é um Deus. Jesus, ele é Deus, da mesma essência do Pai. Eita, glória. Eu falei que eu trouxe aqui o professor certo. Aqui, meu irmão, o pastor Josinaldo, nosso segundo vice-presidente, que é bênção pura essa mistura. Mas dando seguimento, qual o propósito do Evangelho? Levar o leitor a crer em Jesus Cristo como Filho de Deus, né? Não há dúvida disso aí. Percebemos que existem as correntes, né? Sem citar a lição anterior tivemos sobre a questão das heresias, onde ainda discute só da humanidade de Cristo, só afirmam sobre sua humanidade, não aceitando a sua deidade, não aceitando isso, mas o Evangelho de João quebra essas questões. O Evangelho de João, o leitor do Evangelho de João, ele vai ler o Evangelho e perceber que a afirmação da divindade de Cristo. No contexto judaico, né, pastor, o senhor sabe muito bem disso, que o livro de João ele foi escrito com a grande intenção de revelar que Jesus é Deus encarnado, principalmente para que os judeus pudessem entender isso. Porque para os judeus entender que Jesus ele é Deus. Que Deus desceu, se tornou um homem, conviveu com ele. Era algo impossível, tanto que até hoje não reconheceram a Cristo. Muitos não reconheceram, porque para os judeus entenderem que Cristo, ele é Deus, encarnou-se, habitou conosco, é muito difícil. Por isso que o Evangelho de João tem essa intenção, de mostrar, de revelar, e vamos ver diversos milagres, diversas atuações, onde Jesus trabalhando, executando, fazendo, operando milagres, fazendo as atividades, porque essa é a intenção do Evangelho de João, o propósito do Evangelho. Agora, a natureza de Jesus. O que eu pode falar, pastor? Aborda a sua natureza humana, né? Mostra a sua natureza humana, até a citação do próprio texto de João 8,39 e o versículo 40, né? E o capítulo 9, versículo 11, você vai encontrar essa afirmação do texto, não é isso? A natureza humana, o Evangelho não deixa de fazer isso, não deixa de mostrar também a sua humanidade, não é isso? A sua natureza, mostra também os seus sentimentos, que é nesse Evangelho que encontra Jesus chorou, né? Na sua humanidade, mostra os sentimentos, né? Jesus chorou, né? Em João 11,35, né? 11,35, na questão da morte de Lázaro, quando ele encontra. Então, a natureza, a dimensão divina, a natureza humana, a afirmação completa, a morte expiatória. Logo, o Evangelho de João é o Evangelho completo. A divindade vai estar sendo revelada, a humanidade dele é revelada, a sua morte, a sua intenção, o seu propósito. Então, por isso que nosso leitor tem que estar meditando, atento, lendo a revista, porque senão fica difícil a compreensão. Tá bom? Dá seguimento? Jesus, o verbo de Deus. Essa questão de verbo aí, poxa, o senhor pegou essa aula aí? Porque tem pessoas que não pegou essa aula do verbo, não. Explica esse negócio de verbo aí, pastor, por gentileza. É o que eu acho interessante do Evangelho de João, né? Ele consegue conectar. Ele consegue conectar o Gênesis 1 com o capítulo 1. E o verbo se fez carne, né? E habitou entre nós,
e vimos sua glória como a glória do unigênito do Pai. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. É incrível essa afirmação de João. É provável que tenha, né, as referências que a gente vê no Pentateuco, primeiro livro do Pentateuco, né? Então, a gente percebe, né, pastor, a grande intenção da própria Bíblia, desde o Velho Testamento, né, que já demonstrava, já apontava para Cristo. E aí vem o Evangelho de João para deixar claro que Jesus, desde o princípio, sempre existiu. Jesus Cristo, a sua eternidade é comprovado em toda a Bíblia, a sua existência. Ele, como verbo, revela que ele é a palavra. A palavra está nele, a palavra é ele. Ele que gera vida, ele que gera transformação, ele que gera restauração. E nós, enquanto alunos, enquanto professores, temos que estar conectados nisso. Pode falar. E o interessante, pastor Giovanni, é o seguinte, o do Evangelho de João. No Evangelho de João, quando a gente começa a estudar, e esse trimestre vai ser incrível sobre isso, não é uma humanidade com a experiência de divindade, não, mas é a divindade revelada na experiência humana. Né? É João testemunhando sobre isso. Os seus ensinos, os seus milagres e a afirmação bíblica, né? Nós vamos encontrar aí. E o próprio, interessante que a conexão entre João e o Evangelho ainda consegue ainda ter aquele bate-bola com João Batista. Eis o Cordeiro de Deus Verdade, que tira verdade. o pecado do mundo. É algo assim, pastor, que no princípio, né, essa questão de eternidade, muitas pessoas têm dúvida, mas eternidade é você não ter um princípio e não ter um fim. Só é eterno Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. O ser humano, ele não é eterno. Eu até digo assim, brincando às vezes, quando estou ministrando na aula, né, que a alma do ser humano foi eternizada. Deus dotou a alma do homem, né, que não vai morrer. Alguns vão sofrer eternamente e outros vão estar com Cristo na eternidade. Mas isso não significa que somos eternos, porque a eternidade não tem que ter princípio e não pode ter fim. Sim. E o único que não teve princípio, não teve início, não foi criado, é Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. E a Ele toda a honra, a Ele toda a glória. Não está preso ao tempo. Ele Não. é o alfa e ele é o ômega. Menino, João é sabido, viu? João é sabido. Se João fosse professor de EBD, menino. Meu Deus. Imagine só João, pastor. Imagine só João ministrando uma aula na escola bíblica com essa temática. Incrível. Meu Deus, a gente ia aprender, menino, muito, por causa da experiência. Eu digo muito, quando estou ministrando, pastor, que o que falta a muitas pessoas é ter essa experiência com Deus. E interessante, pastor Giovanni, o senhor falando aí, imagine, assim, Deus é maravilhoso. Assim, a sabedoria do nosso Deus é maravilhosa. O apóstolo João, imagine o quanto foi importante a permanência dele ainda por muito tempo, o último a falecer, para ajudar a compreensão da igreja que estava surgindo, principalmente em ambiente muito místico, debaixo das filosofias gregas, debaixo das crenças romanas e outras crenças, a revelar esse Cristo, né? Essa divindade desse Cristo, como, foi muito glorioso para aquela igreja ainda ver esse último apóstolo escrevendo, deixando seus escritos, deixando discípulos. E eu vejo as cartas de Paulo aos Filipenses, quando ele pega aquele capítulo 2, né, e do versículo em diante, 5 em diante, a questão falando e que esvaziou-se de si mesmo. Eu vejo essa riqueza também absorvida um pouco, eu creio, dessa experiência de João também, viu? De algo do João. Se qualquer pessoa... Por isso que quando nós estamos até estudamos no nosso primeiro trimestre, a questão de seitas, heresias, bem focado também nessa temática. Eu fico imaginando João ouvindo as pessoas falando que Jesus não existiu. Que foi um profeta. Eu fico imaginando, você imagine agora comigo aqui, imagine só João ouvindo muitas pessoas ensinando que Jesus não existiu, que Jesus não foi homem. João, como assim? Não tem como. Eu fico imaginando as pessoas falando, João, Jesus não era Deus. Imagine como é que ficaria João ouvindo um ensinamento, uma pregação, onde as pessoas diziam, Jesus não é Deus. Sabe por quê? João conhecia Jesus. João teve relacionamento com Jesus, teve contato com Jesus, viu a sua glória, viu a sua majestade, viu a sua ressurreição, pôde estar com ele. Então, não tem como refutar aquilo que tem experiência. Quando você tem experiência com Deus, você fala mais alto, você fala mais forte, você fala mais grosso, porque você teve relacionamento com Deus. Então, muitas vezes o que falta hoje, pastor, é esse relacionamento.
Quanto mais nós conhecemos a Deus, mais próximos vão ficar. O salmista chega a dizer: provai e vede que o Senhor é bom. Provai e vede que o Senhor é bom. Quando nós provamos, quando nós experimentamos, aí vamos entender, é real, é verdadeiro, ele ajuda, ele tem poder, ele tem graça, ele sabe operar, ele sabe agir em nosso favor. Mas o segredo é o quê? Provar, experimentar, relacionamento. Mas me dê somente uma dica, abra aqui um parêntese, me dê somente uma dica só. Como nós podemos ter relacionamento com Deus? Deixa aqui, por gentileza, que está conectado conosco, e vá deixar aqui nos comentários. Deixa aqui uma dica, como se relacionar com Deus. Eu vejo o seguinte: leia a palavra, tenha o seu devocional, a Bíblia revela. Você pega a leitura bíblica, por mais que você está iniciando agora, ao novo, pegue um evangelho desse, e pedindo ajuda ao Espírito Santo, você vai descobrindo como se relacionar. E não deixe de ter seu devocional, não deixe de ter sua experiência pessoal. A gente vive muito hoje o mundo do cardápio cristão. É muito perigoso hoje o que acontece no nosso meio. As pessoas vivendo o que estão dando e não buscam ter seu relacionamento pessoal com o Senhor. Isso é muito perigoso nos nossos dias. Por isso temos essa crise de dificuldade nas crenças e da afirmação da fé de alguns grupos, porque ficam muito sem esse relacionamento pessoal com Deus. Buscar o Senhor, né? Essa é a questão. Pegou a senha aí? Pegue essa senha, viu? Falei uns pregadores, né? Os pregadores estão tudo aí, pega a senha, fica conectado, fica à vontade. Agora, pastor, veja só, a natureza fundamental do verbo eterno, tal como Deus eterno, também o verbo é alfa, ômega, logos de Deus, adorado como Deus. O que o senhor pode falar aqui, por gentileza? A gente já está bem explicado, né? A gente até compartilhou sobre isso, né? Já está bem explicado. Eu creio que, até não estamos falando sobre a eternidade, a divindade de Cristo, né? Bem explicado. O Logos, né? A promessa aguardada, o tão aguardado, da afirmação de Pedro, é o Cristo, né? E João vai descrever isso aí, bem claro, o Logos. Verbo eterno, alfa e ômega, logos de Deus. Assim conforme o Evangelho, o evangelista apresenta Jesus como o Logos de Deus, a palavra encarnada, que habita entre os homens. Meu irmão, isso é algo sensacional, que habita entre os homens. Tiveram contato, viram, presenciaram, e aprenderam. Por isso que a capa da nossa lição, reforço novamente aqui a capa, olha, observe aqui a capa da nossa lição, aqui está, ó, Jesus ensinando, e seus discípulos ao seu lado, sentado aqui, ouvindo a palavra, porque o verbo encarnou e habitou entre nós, e adorado como Deus. E agora, pastor, e essa questão da adoração dele? Podia, não podia, devia, não devia? Claro. Tem pessoas dizendo aí que não pode adorar, não. Claro. O que o senhor tem para falar para essas pessoas aí? Claro, ensina para a gente aí. Estamos falando do Deus, né? Do Deus, né? Do Deus Filho, né? Encarnado, revelado. A gente vai ter a gente vê essa experiência do próprio João relatando em alguns momentos. E quando se fala daquele leproso, quando o Senhor termina de ministrar o Sermão da Montanha, até vai estar lá a questão de Mateus, uma das coisas que ele faz, o texto vai dizer que ele se inclina, né, e o adora, né? A gente encontra nos evangelhos esse comentário, a gente encontra isso aí. O próprio Tomé, de Jesus depois ressuscitado, já no evangelho de João, que João relata isso, né, que o Senhor apresenta-se a Tomé e ele coloca aí o dedo que ele fala, a frase que Tomé fala, Deus, Senhor meu, Deus meu, eu adoro. Não? Então, o Evangelho de João ele traz essa revelação profunda. Então, pode adorar a Deus aonde? Pode adorar Jesus aonde? Como é que a gente faz essa adoração? Explica aí, pelo amor de Deus. Tem gente em dúvida aqui ainda, será? Não, em todo lugar. Em todo lugar. Buscai ao Senhor, adorai, orai sem cessar, como disse Paulo, orai sem cessar. E perceba, né, que João aqui, porque o Evangelho de João, apresentando o verbo encarnado, deixa claro que Jesus pode ser adorado. Pode. E isso, para os judeus, era uma grande ofensa. Judeus adorando alguém que, para eles, o entendimento deles, na compreensão deles, não era Deus, era algo totalmente errado. Então, quando João apresenta Jesus, e Jesus, em diversos textos da Bíblia, ele aceita a adoração, ele está confirmando,
pode me adorar porque eu sou Deus. E só quem pode ser adorado, reverenciado, ele é o Deus. Então Jesus aceita a adoração porque ele é Deus. Então até hoje nós podemos adorar a Deus. Pode adorar a Deus aí lavando os pratos, pode adorar, pode varrer na sua casa. Eita. Quem é que gosta de louvar, de adorar a Deus, varrendo a casa, né? Lavando aqueles pratos abençoados? Quem é que gosta? Deixa aqui nos comentários como é que você adora a Deus aí na sua casa. Ou pode ter o cantinho também, pastor? Pode ter um cantinho. Pode ter um cantinho. Tem um cantinho, tem um quarto de guerra aí, né? Tem o famoso quarto de guerra aí que as pessoas ficam conectadas. O importante é você adorar. Adore. Seja no quarto, na casa, trabalhando, na sua casa. Você que está nos ouvindo agora no carro. Tem muitas pessoas. Até na sua caminhada. Ei. Você pode fazer sua devocional. Eu tenho o hábito de, às vezes, fazer isso. Olha, né? Aí, olha o mistério. Quando só para caminhar, aproveito e faz a caminhada e vai fazendo sua devocional no Senhor. E nosso amigo Melk, será que ele também fica conectado? Será que ele adora a Deus quando está lá mexendo nas mídias da igreja? O que você acha? Eu conheço o Melk. O Melk eu conheço. Outro dia eu peguei aqui um culto na nossa igreja aqui. O nobre estava se derramando nas lágrimas. O Espírito Santo de Deus pegou aquele homem como chorou, viu? O nobre é uma bênção. Você quer ver coisa quando ele vê uma alma se decidindo. É um impacto no coração dele, ele fica incomodado, ele fica alegre, né? Então, pode adorar, viu? João disse, Jesus Cristo confirmou, pode adorar, pode dar glória, pode servir a Ele cada vez mais. Agora, no princípio era o Verbo, revelação de Deus. Jesus representa a expressão da divindade. E perceba, né, que o próprio Deus confirma que Jesus é filho dele. No ato do batismo de João. Esse é meu filho. Meu irmão, qual é a dúvida aqui agora? Não há dúvida. Agora, imagine a situação, pastor. Está lá João Batista batizando diversas pessoas. Chega agora um para ser batizado. De repente, ouve-se do céu uma voz que dizia, este, meu irmão... é o meu filho amado. Qual é a dúvida, qual a incerteza, de onde saiu aquela voz, tinha algum som? Hoje tem tantas tecnologias aí, né, que podia colocar qualquer dúvida, mas no tempo não, de João, não tinha tecnologia, não tinha nada disso. Então se ouviu do céu uma voz que dizia, este é o meu filho. Meu irmão, é para glorificar de pé. É naquele momento ali, para todo mundo dobrar o joelho, eita, glória, fazer aquela festa. Mas a incredulidade, a religiosidade não permitia. E nós precisamos ter essa liberdade de adorar e servir o Senhor. Logo significa a palavra no grego no Novo Testamento. Tem segmento, meu pastor? Quer acrescentar mais alguma coisa? Não, pastor. Está ótimo. Terceiro tópico, a encarnação do Verbo. Fica à vontade, pastor, agora é com o senhor. Aí é isso que eu acho interessante do Evangelho de João, né? Não é uma experiência, João traz isso aí, para até desmistificar algumas narrativas de que o Senhor Jesus foi uma aparição, né? Discutir essas heresias que tem isso, uma aparição. E aí o que é que acontece? O Evangelho de João vai mostrar a encarnação desse Verbo, a revelação desse Deus, né? O Emanuel conosco, o aguardado. Então João vai falar sobre isso. Identifica Jesus como o Criador de todas as coisas, ele vai falar no capítulo 1, versículo 1, 2 e 3, né? E todas as coisas foram criadas por ele, sem ele nada do que existe, né? Então, o que é que acontece? A gente vê essa narrativa do Evangelho de João. Eu gostaria de fazer uma citação aqui desse versículo, quando João diz assim, e ele estava no princípio com Deus, versículo 2, e todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Olha como é que ele já começa o Evangelho dizendo o seguinte, quem quiser acreditar, mas a afirmação nossa quebra essa ideia de aparição, tivemos uma visão, alguém fumou alguma coisa e achou que viu um anjo. Não, nós vivemos, cremos nele, andamos com ele. Ele é o Deus encarnado. E perceba, muitas pessoas até ficam na incerteza, pastor, mas e Jesus no Velho Testamento? Tem alguma coisa que o senhor pode falar para a gente aí, contar? Alguma manifestação, alguma aparição? Aonde estava Jesus no Antigo Testamento? Vou apertar o seu juiz aqui agora. Apertou o juízo. E apertar o seu juiz aqui agora. Onde é que nós podemos ver Jesus no Velho Testamento? Já que ele é eterno. Aonde estava Jesus? Gênesis 1, a gente vai ver, façamos o homem a nossa imagem, a nossa semelhança, né? A participação na criação. Gênesis 1, né? Eu creio dentro da compreensão da revelação bíblica. E vamos encontrar em outro texto, né? O aguardado, quando
quando o próprio Jacó fala do enviado, que quando vai abençoar a tribo de Judá, que diz que de Judá ia nascer o Siloé, o enviado, e a gente vai ver o discorrer do texto. E Isaías vai trazer também a revelação. Vai né? anotando aí, meu povo, vai Isaías anotando aí, falando. pega essas bênçãos aí, vai Então, assim, anotando. é uma maravilha. A Bíblia ela vai descrevendo maravilhosamente. E foi preparado todo o cenário, né? Porque tem pessoas que pensam, né, que Jesus apareceu do nada. Nada, não. Como se foi criado naquilo, foi descriado. Por isso que Jesus não é criado. Não. Ele sempre existiu. Agora eu digo que no Velho Testamento era o tempo da atuação do próprio Deus. É Deus revelando a humanidade. Até porque a própria palavra utilizada ali, né, no Deus, no princípio criou Deus, é a palavra Elohim, que significa também plural composto. Ali estava, desde o primeiro versículo, já estava Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. E sem falar da grande promessa, porque às vezes, irmãos, tem pessoas que lêem a Bíblia, mas como diz meu pastor, tinha um pastor, o pastor Raul Santos, que sempre dizia o seguinte: meus irmãos, vocês devem ler a Bíblia lendo. A gente ficava assim, mas pastor, ler a Bíblia lendo é com calma, meditando, analisando aquilo que está escrito. Por exemplo, né, no Velho Testamento já existem várias profecias que apontavam para Cristo. A principal delas, Gênesis capítulo 3, versículo 15. Já é aquela revelação de Deus apontando. Agora, tem pessoas que lê a Bíblia, mas não lê lendo, com aquela calma, aquela paciência. O que o senhor pode acrescentar? O interessante que você colocou aí, meu pastor Giovanni, é o seguinte: quando você lê aquela experiência, aquela revelação, aquele acontecimento da mulher samaritana, quando ela tem o contato com Cristo e ela retorna para a aldeia. Olha a frase que ela usa no capítulo 4, versículo 29, ela diz assim, vinde e vede um homem que me disse tudo o que tenho feito. Porventura este não é o Cristo? Quer dizer, como os samaritanos, eles aguardavam, sabia que haveria o Cristo, o enviado. Porque eles tinham um conhecimento que aguardava essa promessa, né? Do enviado, do Cristo, do Salvador. Então, assim, porventura não é esse o Cristo? E saíram, pois, da cidade e foram ter com ele. Quer dizer, como o Evangelho de João, né, mostra que aquela população era uma população consciente, aguardava o Cristo. Agora, pastor, vou fazer uma pergunta para quem está agora aqui conectado conosco. Veja só, o que significa essa palavra Cristo? Sempre nós ouvimos, nós falamos, Jesus Cristo, Jesus Cristo. Será que o adolescente lá da nossa turma lá, Gabriel, ele saberia responder o que significa a palavra Cristo? A turma de adolescentes aqui é uma bênção, viu? De vez em quando o ministro olha lá, pensa um povo abençoado. Porque nós falamos direto, né? Jesus Cristo, Jesus Cristo. E muitas pessoas não sabem o que significa a palavra Cristo. E a palavra Cristo vai exatamente lembrar do Messias. O Messias ungido. Então, quando Jesus ele é reconhecido como Cristo, como Messias, está dizendo, ele é daquele da profecia. Gênesis capítulo 3 está se cumprindo aqui, Isaías. Então, Jesus é aquele que foi prometido no Velho Testamento para vir para Israel, para trazer salvação, trazer libertação. Mas o povo rejeitou Cristo. O povo queria, pastor, um guerreiro. O povo queria um soldado, um capitão, aquele homem forte, guerreiro, batalhador. Pensava, quem vai vir? Será que vai ser um Davi? Será que vai ser um Sansão? Será quem é que vai vir para libertar a gente? Porque o povo de Israel queria ser liberto da opressão romana. Mas Cristo não veio com esse foco. A intenção de Cristo foi libertar o homem do pecado. Essa libertação do pecado. Então, a Cristo que foi anunciado desde Gênesis capítulo 1, até todo o texto do Velho Testamento, do Novo Testamento, ele agora é revelado. Chegou o momento. Foi tão anunciado. Sabe aquela visita que vai chegar? Vai acontecer o evento, vai acontecer o evento. Demora. E quando chegou, aquele que foi anunciado desde Gênesis, quando chegou, as pessoas não souberam entender, não compreenderam que ele é o Cristo. Porque queria um guerreiro, quem é lutador. O que o senhor pode falar, pastor? Fica à vontade. Não, eu compartilho do mesmo pensamento, meu pastor. Isso é certo. O senhor já completou muito bem isso aí. Eu compartilho do mesmo pensamento, da mesma ideia, da mesma convicção. Foi bênção. A verdadeira luz é Cristo, que foi anunciado por João Batista, mas que os homens decidiram rejeitar. E perceba, né, que é uma coisa assim que muitos não entendem também. Cristo pode ser rejeitado. Pode ser rejeitado. O interessante, pastor, quando Jesus cita eu sou a luz do mundo, principalmente no Evangelho de João vai estar tratando sobre isso, para os judeus que tinham conhecimento da importância
dessa fala porque correlacionava com o acontecimento do deserto. É. Para ir para a terra prometida, precisava, eles foram levados pelaquela coluna de fogo. Então Jesus diz, olha, eu sou a luz que aponta para um destino, a luz que aponta para uma salvação, a luz que aponta para a redenção. Ao mesmo tempo, luz e redenção ele é. Ele se revela no Evangelho de João, ao mesmo tempo, como luz e redenção. Então, é isso que eu acho bonito do Evangelho de João. Ele é completo nessa revelação da divindade de Cristo, apontando como Redentor. Você inicia falando o capítulo 1, os inícios falando da sua divindade, da sua existência na eternidade. Aí depois, mais adiante, você vai encontrar a sua humanidade, já revelando ele como Cordeiro de Deus, e também vai encontrar no capítulo 5 falando da sua como luz do mundo. A Deus toda a honra, a Deus toda a glória. Vamos dar seguimento, o privilégio de nos tornarmos filhos de Deus. Pastor, fica à vontade. É interessante. Aí é o que João acha interessante isso aí. Essa reconciliação. Esse texto revela, e todos os quanto o receberam, dele o direito. Agora não é por questões de povo, de nação escolhida. Nele é revelado que todos os povos, gentios, judeus, romanos, bárbaros, todos os que o receberem, tornam-se filhos de Deus. Já não é uma questão de uma crença, de uma religião, de uma nação. Não. Já é um Deus se revelando a toda a humanidade e dizendo, olha, todos os quantos receberam. Tem o direito de serem chamados. E direito à herança. Né? Porque, pastor, né? Quando a gente começa a ver a história do povo de Israel, desde lá de Abraão, né? Desde Abraão, quando ele foi chamado, escolhido, para assim dar início a uma grande nação, um grande povo, a intenção de Deus é que Israel fosse canal de bênção. Israel é para ser canal de bênção para toda a humanidade. Falar sobre Deus, apresentar a lei de Deus, fazer com que os outros povos pudessem se converter, aderir à adoração ao único Deus que é o verdadeiro. Mas, no entanto, Israel ficou fechado. Foi. Não expandiu, não. Se fechou dentro dele, é como se Deus fosse somente para eles. E não é. Nunca foi projeto de Deus. Deus escolhe um homem, Abraão, forma assim uma grande nação, mas para que essa nação pudesse ser canal de bênção, para que as outras nações pudessem ver a bênção de Deus na vida de Israel e dissessem, eu quero adorar o Deus de Israel. Eu quero servir o Deus de Israel. Fica à vontade. Isso é uma atenção até para nós, pastor. Isso demonstra que a gente também, como cristão, não podemos ser de uma visão de que o Deus só para mim, a salvação só para mim, entendeu? Só para mim. A gente tem que tomar muito cuidado com isso, de achar que somos o eleito e tal pessoas não têm direito. A gente já estabelecer pré-julgamentos a pessoas. Né? Deus salva a quem Ele quer. O Espírito Santo não tem crise de convencer as pessoas. E por isso que veio, né? Aí Jesus vem aqui agora exatamente para isso. Já que Israel não conseguiu cumprir a sua missão, Cristo agora em Mateus capítulo 16, 17, 18, vai estar falando que ele vai edificar a igreja. Eita, glória! De graça. Ele edifica. Eu acho lindo, pastor. Pelo amor de Deus, olha. Multiforme graça. Meu irmão, edificarei a minha igreja. A igreja é dele. E somos edificados nele. Eu acho bonito quando Paulo escreve a Tito e diz, e nos chamou para reino e sacerdócio. Meu irmão, e agora devemos aproveitar disso. É um privilégio, nós podemos ver o conhecimento, a revelação, né? Para a revelação total, conhecemos a Cristo, o Velho Testamento, eu digo sempre brincando que o Velho Testamento teve algumas revelações, né? Como fosse o banho de cuia, de caneco. Era um pouquinho, mas nós não. Nós temos a revelação do Velho, do Novo Testamento, do próprio Cristo. Nós podemos nos aprofundar da palavra de Deus. Agora, muitos preferem ficar em confusão, em dentro. Não é momento, não. É de adorar e de servir a Ele. Então, nos tornamos filhos de Deus. Agora, ser filho de Deus. Pastor, deixe bastante claro aí o que é necessário. Todo mundo é filho de Deus? Ou o que é necessário fazer para se tornar filho de Deus? O texto é bem claro. Todos que crêem. E crê. Né? Todos que crêem. Todos que creram. Todos os quanto o receberam. O capítulo 1, olha o que o capítulo 1, versículo 12, né? Se não me foge, é isso mesmo. Mas todos os quanto o receberam, receba. Né? A partir do momento que eu crer, se com o coração crer, com a boca confessar que Cristo é o teu Senhor, Paulo vai afirmar isso, será salvo.
texto aos Romanos. Então, aqui no Evangelho de João, bem claro no versículo 12, todos quanto receberam dele o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que crêem no seu nome. Não tem o que Não conversar. tem? É o único caminho, eu sou o caminho, ele vai falar isso lá no capítulo 14, sou o caminho, a verdade e a vida. Não tem para onde. É a Bíblia Sagrada falando aos nossos corações. Se tornar filho de Deus é para qualquer pessoa. É para qualquer pessoa. Qualquer pessoa pode ser filho de Deus. Basta crer em Cristo. Basta aceitar a Cristo. Imediatamente torna-se filho de Deus. Aí agora você é aceito por adoção. Deus nos recebe como filhos adotivos. E através disso temos direito a toda a herança, temos direito ao céu, às mansões celestiais, nosso corpo transformado, restaurado. Mas o segredo é crer em Cristo, porque Ele é o Verbo encarnado. Amém. Eita maravilha. Pastor, quer acrescentar mais alguma coisa? Não, muito obrigado. Está muito bom. Gostei. A manifestação e habitação do Verbo. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Fica à vontade, pastor. Não, mais uma cita, relembrando, né, o que nós estamos completando, a questão dessa manifestação, dessa revelação do Senhor. O Verbo se fez carne, falando dessa humanização desse Deus, né? Não é um homem tornando-se Deus, mas é o Deus tornando-se humano, né? Vamos entender muito isso aí, né? É o próprio Deus, né, se manifestando e se revelando e se tornando humano para salvar a sua criação. É isso que eu gostaria que o senhor falasse mais, pastor, com relação a por que Jesus veio. Por quê? Qual o propósito disso? Qual a finalidade disso? Por que Jesus veio? Primeiro que o seguinte, pastor Giovanni, com o pecado do início do Éden, toda a humanidade, existe uma frase judaica, e eu gosto, o primeiro homem não havia a inclinação para o mal. O primeiro homem é perfeito, o primeiro Adão é perfeito. Mas com a queda do homem, toda a geração pós-queda é uma geração que dentro de si ela já está corrompida. Então, por si, essa humanidade, se fosse hoje, dizer o seguinte, dá um check-out, como fala, check-out de carro, né? Que as fábricas fazem, devolva o carro porque tem que fazer um reparo, não é isso? Então, teria que, essa geração que foi feita, Deus teria que ter destruído. Mas Deus não construiu objetos. Deus no Éden não fez objeto. O homem não é um objeto do Éden. O homem foi feito como um filho por Deus. Então, Deus, e o filho você não abandona. O filho você não deixa. Então, o que é que o Senhor faz? Ele mesmo. Fala ali no Éden 3,15, em Gênesis, né? Ele mesmo vai da semente da mulher. E aí promete a grande promessa que nós temos compartilhando essa alma. Aí é onde vamos ver até a citação, né? Quando chega a revelação a Maria, quando Gabriel, o anjo, anuncia, né? E manda assim, e o Salvador de Israel, né? Vai nascer o Salvador de Israel, vai saber o Salvador de todos, né? Então, assim, isso é incrível, eu acho maravilhoso. E ver aqui agora, pastor, né, que Jesus foi rejeitado porque não veio, não se apresentou como os judeus queriam. E tem muitas pessoas assim também, viu? Eita, agora é forte, viu? Tem muitas pessoas também que rejeitam Cristo porque Jesus não se apresenta do jeito que Ele quer. Esse é o problema. Tem gente que pensa que Jesus vai se apresentar na vida dele com a mala de dinheiro. E satisfazendo seus desejos. Né? Da lâmpada mágica, vai esfregar assim e você vai ter os seus desejos realizados. E não é assim, não. Até porque quem precisa de quem aí? Quem é que precisa de quem? Me diga aí, pastor. Não, quem precisa de quem? Talvez, eu digo o seguinte, as pessoas têm que entender que Jesus não precisa de like, né? De seguidores assim para dar dando like a ele. Ele precisa na realidade, ele não precisa, né? Nós necessitamos ser discípulo deles, caminhar e aprender com ele. Então, a necessidade é minha, não é de Deus. Ele é Deus, independente de eu me decidir ou não decidir. Agora, se eu não me decidir, eu estou quebrado. Ele não. Anotou aí, Jesus não precisa de like, não precisa de seguidores, nada disso. Ele está procurando os verdadeiros adoradores. Claro. Isso ele está procurando, viu? Mas você que já está conectado conosco, que está gostando, então, por gentileza, você já sabe, né? Se inscreva aí no nosso canal para que você possa estar conectado conosco. Toda semana estaremos aqui gravando o nosso EBDcast, trazendo a aula da Escola Bíblica Dominical. Espero que você esteja gostando e fique conectado conosco, porque toda semana vai ter a nossa aula. Sempre vamos estar trazendo um pastor para estar ministrando a aula. Eu vou estar aqui com vocês, o pastor Giovanni Santos, sempre o privilégio de estar ministrando as aulas, tá bom? Mas, pastor, dando seguimento, já estamos chegando no final, viu? E você está com alguma dúvida?
alguma dúvida, não entendeu alguma coisa, deixa aqui nos comentários que estaremos respondendo a todo mundo, se Deus assim permitir. Aproveito, meu pastor, pastor Carlito. Rapaz, eu sei que o senhor está conectado, que o senhor não perde, viu? Pastor Carlito, a toda a diretoria da nossa igreja, que Deus possa abençoar, em nome de Jesus. Dando seguimento, pastor, fica à vontade. Meu pastor, estamos chegando à conclusão, desde já, né, agradecer ao senhor, meu pastor Giovanni, a toda a equipe da EBDcast, agradecer ao nosso pastor presidente, pastor Carlito, e fazer um chamado aos nossos aos ouvintes, aos que estão participando, que participe conosco, venha a uma escola bíblica nossa, é aos domingos, a partir das 9 horas da manhã, é das 9 às 10h20, encerra, você vai participar da maior escola teológica, né? E com material maravilhoso. Foi um prazer estar aqui com você, meu pastor, um prazer e poder participar desse momento. Fica aí, pastor, faça sua conclusão. Nesta lição tivemos a oportunidade, né, vai estudar o Evangelho de João, mostrar essa relevância e o seu objetivo, não é isso? É a vida da igreja, né? É a vida da igreja. Observar que a revelação sensível de Deus e a sua intervenção na história tornam o Evangelho de João uma obra única no Novo Testamento. Então, é um trimestre maravilhoso para, como falou, estude a lição e lê o livro de João. Vai estudando e acompanhando a leitura do Evangelho de João. Esse é o desafio, essa é a nossa atividade. Nesse trimestre, vocês estão sendo convidados a estar meditando, estar lendo a palavra do Senhor. Aqui, por exemplo, em nosso campo, na Assembleia de Deus de Itabuna, na nossa IAD, nós estamos fazendo um desafio porque em dezembro, pastor, vamos ter o nosso Enem da IBD. E o livro escolhido foi o livro do Evangelho de João. Em dezembro, tivemos a nossa primeira edição do nosso Enem da IBD, em 2024, e vamos retornar agora com o segundo Enem. E a temática será o Evangelho de João. Eita, maravilha, porque o Evangelho que vai revelar Cristo encarnado. Então, espero que você tenha gostado, aprendido conosco, ficou em dúvida, qualquer coisinha pode estar comentando. O grande segredo, pastor, vou agora apertar seu juízo, porque eu gosto de apertar o juízo. Você gosta de apertar juízo. Gosto. Qualquer dia desse que eu trazer aqui em Melk para ministrar uma aula, aí que você vai ver que eu vou apertar o juízo do menino, viu? E faça um resumo. Qual é a síntese? Qual a parte principal? O que é que não pode sair em dúvida desta temática? O que é que o aluno ele tem que ter ciente? Qual é o grande cerne da nossa lição de hoje? O que eu vejo, tanto para o professor que vai dar aula e para o aluno, que está muito ciente, que é uma lição que dá bem fundamentada e dando subsídio à questão da divindade de Cristo. O Evangelho vai tratar muito sobre isso, a divindade desse Deus. Então, assim, você não vai ter a sua convicção e tranquilidade, e até desmistificar alguns grupos que interpretam diferente. Então, assim, é um tempo maravilhoso, né? Vai estar falando sobre isso, sobre a revelação da divindade de Cristo, sobre a sua humanidade, sobre sua obra expiatória, também vai estar falando dos milagres, não é isso? Então, uma coisa maravilhosa, meu pastor. Então, não perca esse momento. Tanto que, na próxima lição, vamos estar estudando o novo nascimento. Meu Deus, se prepara aí, viu? Vamos estar aqui ministrando a aula sobre o novo nascimento. Que Deus em Cristo possa estar lhe abençoando. Se você gostou, se inscreva, deixa o seu like, fique conectado conosco. Agradeço ao nosso pastor Carlito Machado Fiel pela confiança de aqui estarmos nessa direção, justamente com toda a equipe da mídia. Que Deus continue abençoando a todos vocês. Toda semana vamos estar tendo um pastor. Nosso pastor Josinaldo vai ser cadeira cativa, viu? Nosso pastor Josinaldo vai ser cadeira cativa aqui, viu? Depois de uma aula dessa, nós aprendemos. Então, que Deus em Cristo possa estar nos abençoando, lhe cobrindo com toda a sorte de bênção. Em nome de Jesus. Pastor, faça oração para nós estarmos encerrando. Tá bom. Pai, queremos te agradecer por essa oportunidade de estar aqui, a toda a equipe que também está ao nosso lado para o desenvolvimento desse projeto, ao nosso pastor presidente, agradecer pela vida dele. E obrigado, Senhor, a todos os ouvintes e participantes desse programa. Que Deus continue abençoando, cercando com graça em Cristo Jesus. Amém. EBDcast é bênção pura sem mistura. Venha fazer parte.